Nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer quando você estuda por longas horas e não consegue aprender, não consegue entender, memorizar, e as exatas práticas que eu recomendo para qualquer autodidata, qualquer estudante formal, para que você consiga transformar as horas estudadas em conhecimentos e habilidades. Olha, estudante, para começar a nossa jornada aqui, a gente precisa entender que existem três erros ou três níveis de erros que podem estar acontecendo e você pode ir corrigindo cada um deles e aí a cada correção você vai otimizando o seu aprendizado. O primeiro erro é o erro no planejamento. Eu vou aprofundar em cada um deles, mas entenda os erros agora. Um erro de planejamento, um erro de avaliação e um erro de execução. Então, para corrigir esses três erros, eu vou explicar para você as três coisas que você deve fazer. Vamos começar esclarecendo o planejamento. Esclarecer é basicamente você pensar, refletir e literalmente fazer o planejamento. Olha só como que você faz isso. Primeiro, a gente vai integrar no nosso processo atual de estudos, que você provavelmente tem um. Adriano, eu não tenho um processo de estudos. Como você está estudando agora, é bem provável que você segue algum tipo de processo. Então, tenha em mente isso que você já está fazendo para ir melhorando, otimizando à medida que você for aprendendo maneiras melhores de fazer o que você já faz. No ciclo diário, o que você vai pensar em fazer? Você vai se perguntar o que você vai estudar hoje, se você já tem os materiais separados para estudar e se você blocou esse momento ali que você vai separar do seu dia na sua agenda. Se você perceber no primeiro dia em que aplicar o que eu acabei de te falar for super fácil, você fizer com uma facilidade de boas, tranquila, você pode ir para o próximo nível, mas se você perceber uma dificuldade, existe a necessidade de você se acostumar com essa nova metodologia. Para se acostumar com essa metodologia, você pode fazer um experimento de 7 dias, onde você vai começar hoje, enquanto você está vendo esse vídeo, e daqui a 7 dias você coloca isso, lembrete lá na sua agenda, para que você faça uma avaliação, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Assim que você domina esse primeiro ciclo, a gente vai para o próximo, que é o planejamento semanal. O planejamento semanal vai incluir esse ciclo de planejamento diário, mas aí você vai fazer um planejamento da semana em cada um dos dias. Então é como se você fizesse, em vez de um dia, um planejamento diário, você faz um dia, 7 planejamentos diários. A única coisa que vale adicionar aqui no planejamento semanal é que você vai pegar a sua agenda, vai ter a visão geral da sua semana na sua tela e você vai distribuir os blocos de estudos que você pretende ter ao longo da sua semana. Depois de se acostumar, transformar essa nova atividade em um hábito, se é algo que você fez em 2, 3 semanas consecutivas, você já pode começar a fazer o planejamento mensal. E aí eu vou parar por aqui, essa ideia de aumentar o ciclo, para que você comece a raciocinar que existem outros ciclos da vida que você também pode pensar em planejar. Mas aí, como a gente está falando de aprendizado, isso vai evoluir para a sua carreira, isso vai evoluir para as coisas que você quer em um horizonte de foco muito maior, muito mais longo. Depois do mensal vem o trimestral, semestral, anual, aí 5 anos, 10 anos ou vida inteira. O objetivo de ler 10 mil livros, ler toda a coleção de livros da pessoa tal, saber psicologia cognitiva, saber a obra daquela pessoa, daquele outro, entende? Então esse tipo de objetivo mais amplo, mais longo, que demore 2, 3 anos para conseguir ser alcançado, você consegue colocar no planejamento, nos horizontes mais distantes. Depois de você esclarecer o seu planejamento, começando do nível mais curto e indo para o nível mais distante, você vai esclarecer a sua avaliação. A avaliação é basicamente a sequência de ações que você vai ter que fazer a cada período que você tiver no seu planejamento para entender se as ações que você está fazendo são realmente efetivas, estão funcionando ou não estão funcionando. Não basta você fazer somente o planejamento diário, depois amanhã fazer um outro planejamento diário, sendo que certas atividades que você queria ter realizado, previu que iria realizar e não realizou, mas você planeja o próximo dia sem levar em conta que ficaram coisas para serem feitas.
Então, na revisão do ciclo que você está, você pode até mesmo manter como fixo. Todo final de dia eu faço uma revisão diária, ou todo final de semana eu faço uma revisão semanal. Se você não faz esse tipo de revisão, vai ficar um monte de coisa para ser feito, vai ocupar espaço na sua mente, vai te impedir de ficar imerso no seu desenvolvimento de habilidades e de competências, e isso também vai te atrapalhar. Se você quer transformar horas que você está dedicando em consumir informação, em estudar, em treinar, em conhecimentos e habilidades, não basta simplesmente ficar passivo vendo vídeo. É preciso ter um sistema de produtividade que vai te dar suporte para que as ações sejam executadas e que você saiba quais são essas ações. Algumas coisas que você pode fazer durante a revisão, é claro, você pode fazer de uma maneira mais estruturada. Por exemplo, no meu Notion aqui, o sistema que eu tenho ali no computador, eu tenho um template de revisões, onde tem várias perguntas que me ajudam a perceber isso. Eu peguei algumas perguntas e vou passar para você aqui, mas a ideia é que você vai ter um sistema que vai te ajudar a interpretar o que você fez. Então, se por acaso para você uma outra pergunta que foge dessas aqui faz mais sentido, coloque lá também. É o tipo de lista de perguntas que você deve fazer toda semana. Talvez essas aqui te ajudem, talvez você precise de outras. Então vamos lá. Quais são os meus objetivos de aprendizado? Você tem os objetivos para você aprender. O que eu quero aprender? Você revisando eles durante a revisão semanal, eles vão te ajudar a ter o pé no chão para saber, eu estou avaliando, partindo do pressuposto que eu quero isso. Se eu quero isso, fazer isso, isso e aquilo que eu fiz durante essa semana, faz sentido ou não faz sentido? Depois, o que aconteceu nesse ciclo? É um ciclo diário. Aí eu estudei 2 horas, eu queria ter estudado 3 e blá blá blá. Eu fiz exercício, eu não fiz exercício. Aí eu só fiquei vendo o vídeo, aí eu revisei as anotações. É você anotar o que você fez. O que deu errado? Adriano, o que é isso de dar errado? Bom, você viu os meus vídeos e queria ter um momento onde você vai fazer revisão, onde você vai fazer exercício e onde você vai estudar, buscar mais informação. E aí você passou a semana inteira e você só viu aula. Você queria aprender matemática, viu só os vídeos, ficou vendo vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vídeo. Na avaliação você percebeu, caramba, eu tô viciado em assistir vídeo, em vez de eu estar aplicando, treinando essas habilidades. Eu nem sei qual é a habilidade, eu sei que eu peguei um monte de vídeo de matemática básica e estou revisando. O que eu preciso fazer, e é isso na sua revisão, o que eu preciso fazer na próxima semana é saber quantas horas eu vou dedicar à matemática, eu preciso saber quais são os exercícios que eu vou fazer para treinar o que eu estudei nessa semana, e eu preciso também ter exercícios separados, talvez por tópico, talvez por nível de dificuldade, não sei. E aí você faz uma pesquisa, ou você deixa isso para fazer na pesquisa. Segunda-feira eu vou fazer essa pesquisa, vou pegar os exercícios e vou distribuir ao longo da semana. Você já tem a noção do que será feito. E a última coisa, saber o que precisa ser corrigido. O que eu preciso fazer para que na semana que vem, na sessão da avaliação da semana que vem, eu esteja um pouquinho mais satisfeito com o meu desempenho dessa semana. Então, eu queria aprender inglês. Mas aí eu só fiquei vendo Anki, só fiquei revisando o Anki. Não é para revisar o Anki. O Anki é terceiro, quarto, quinto nível de coisa que eu preciso fazer. Eu preciso, em primeiro lugar, consumir informação nativa. Então, se eu não estou fazendo isso, eu não estou estudando do jeito que eu escolhi, ou do método que eu escolhi seguir. Entendeu? Aí no dia de executar, você simplesmente vai. É hora de estudar o negócio do inglês. Então abro o Anki, pego o celular, coloco ali 10 minutos, começo, esse 1, esse 2, esse 3, parei, fechei o Anki e vai para a próxima coisa. Também já tinha sido planejado. Se você está gostando desse vídeo e quer mais vídeos como esse aqui, mais aprofundados nas ações que você deve fazer para ser um pouco mais eficiente nos seus estudos, clique no botão curtir, mas eu quero mais do que isso hoje. Eu quero que você me diga qual é o assunto, o tópico, a habilidade que você está tentando desenvolver. O que você está querendo aprender agora, enquanto você está vendo esse vídeo? Você está querendo aprender alguma matéria de escola, faculdade? Você está, como autodidata, tentando aprender um segundo e terceiro idioma? O que você está tentando aprender? Me conta aqui nos comentários, tá? O próximo nível das ações que você deve fazer é chamado de execução disciplinada. Execução disciplinada é aquele nível onde você está fazendo as coisas. Você não planejou e você não revisou necessariamente, agora você está executando. O que a gente precisa aqui? A gente precisa ter uma agenda para fazer o quê? Então, por exemplo, levantei, tô lá, faço 1 hora de nada, eu vou começar 2 horas de trabalho. Primeira coisa que eu faço no início do dia, abrir a agenda e uma lista de blá 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 que você não precisa saber. Aí eu
abrir a agenda. Aí na agenda vai ter lá, ó, de 7 a tanto, fazer isso, de tanto a, tá entendendo? De 7 às 9 fazer isso. Aí depois de 9h15 a fazer o yoga. De 10 e pouco tomar o sol. Aí eu vou dividindo em blocos o meu dia. Para mim, o que mais funciona é isso. Você bloca o tempo, você fala, ó, eu preciso revisar. Então, quando que eu vou revisar e qual que é o horário? Aí eu coloco ali. O que eu te recomendo é blocar a sua semana. Você trabalha 8 horas, coloca lá 8 horas, coloca o trânsito, coloca tudo lá. Duas coisas importantes sobre a agenda. A primeira são as atividades pontuais e a segunda são as atividades recorrentes. As atividades pontuais são aquelas atividades que surgem. Ah, quarta-feira tem que fazer isso, tem que ir na padaria comprar pão. Beleza, aí você vai comprar pão para a semana inteira e você separa lá, tá? Então, nos estudos pode ser o seguinte, ó, na quinta-feira você tem que ir na biblioteca devolver os livros, ou na quinta-feira você tem que pegar os livros, ou vai ter um Black Friday que vai ter uma promoção do curso, aí você tem que comprar, tá entendendo? Ações recorrentes são, por exemplo, dentro da sessão de estudo você tem que revisar, então aí você coloca lá, sessão de revisão, sessão de consumir, sessão de exercício, aí você coloca lá na sua agenda se você quiser, ou coloca um blocão separado para estudar. Depois, checklists. Checklists é o quê? Adriano, eu aprendi a usar o mapa mental. Beleza, então você sabe usar o mapa mental. Mas o checklist ou o suporte às ações que você vai fazer vai te auxiliar o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Por exemplo, você está fazendo médio de Cornell. Aí você começa a anotar, aí tem aquele espaço, ficou todo em branco. Aí você, ué, esse lado aqui da coluna é para quê mesmo? Aí é o lado para você colocar fatos, datas, nomes relevantes e blá blá blá. E aí você esqueceu. E aí o que você faz? Você tem essa lista de suporte, e aí você vai lá e vai ter lá, por exemplo, tutorial para usar o método de Cornell. E aí você vai no tutorial, você vai ter capturado as informações relacionadas àquela técnica. E o último é a lista de tarefas. Essa lista de tarefas, ela é algo bem vivo, né? Porque no calendário do Google você não vai colocar exatamente uma lista de tarefas, ou seja, você está estudando, surgiu alguma coisa na sua cabeça, você tem que anotar em algum lugar. Eu tenho uma lista diária só para ir anotando essas coisas que não é para ser levado muito a sério. Você já dividiu o seu dia no calendário, mas aí as coisas que vão surgindo, você vai colocando na sua lista geral de tarefas, mas aí tem que lembrar no final do dia, ou em algum momento do dia, revisar essa lista para levar os itens lá para algum local. Entendeu? Com isso eu encerro esse conteúdo. Eu acredito que fazendo essas coisas, nessa sequência que eu te expliquei, você vai conseguir transformar conhecimento em competências e habilidades. E se você quiser aprender como que eu faço isso na prática, com as ferramentas, com o passo a passo, com o Notion, com as planilhas, etc., é o primeiro módulo do Fórmula Habilidade de Estudos, tá? Então, no primeiro módulo eu te explico o sistema de produtividade, depois a gente vai para a compreensão e depois a gente vai para a memorização. Eu tenho um vídeo explicando como é que o Fórmula funciona. Você pode assistir esse vídeo clicando no link que eu coloquei aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esqueça de comentar e responder aquela pergunta que eu fiz. Até a nossa próxima aula. Tchau!